Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui juntos para o estudo das Sagradas Escrituras. Estamos aqui seguindo o nosso roteiro da Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes e nós estamos estudando o livro de Êxodo e vamos estudar parte do livro de Josué. O nosso tema da revista, da escravidão à conquista da terra prometida. E agora nós chegamos na nossa lição de número 6. E o nosso tema, ou título da lição, é a peregrinação no deserto do Sinai. Baseado aí a partir do capítulo 15 do livro de Êxodo, nós temos então a nossa lição seguindo o capítulo 17 também, não é? E o capítulo 18 e 19. Na nossa introdução da revista que nós temos, nós vamos acompanhar, portanto, a peregrinação do povo de Israel no deserto até a chegada no Monte Sinai, pois esse é o primeiro objetivo agora. Já atravessamos o mar e o próximo passo de Deus junto com o povo é chegar com ele até no Sinai, né, no Monte Horebe, onde ali o Senhor vai dar as instruções, as leis para o seu povo. Nesta caminhada, nós vamos ver então como que o povo se comportou perante as dificuldades na caminhada e entenderemos o porquê de suas ações. Isso aqui é o nosso objetivo da aula de número 6. Nós temos os nossos tópicos, as dificuldades do deserto. Segundo tópico, como vencer a murmuração. E o terceiro, a chegada ao Sinai. Quanto às dificuldades do deserto, o povo, após ter caminhado 3 dias, que é o capítulo 15, e o versículo de número 22, onde nós lemos: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. O deserto é o lugar onde Deus vai instruir o seu povo, trazer os seus ensinamentos. É um processo na vida do povo para que o povo viesse a se esquecer definitivamente da escravidão, se esquecer definitivamente lá do Egito e focar em Deus, confiar, depender inteiramente do Deus Criador dos céus e da terra. O povo acabara de ver uma grande obra realizada por Deus, que foi a travessia do Mar Vermelho. Como Deus realizou de uma forma tão grandiosa essa travessia. No entanto, a partir de agora, nós já vamos na lição perceber que o povo ali, embora tenha contemplado a grandeza de Deus, o povo ainda tem o seu pensamento, o seu interior ainda está dominado pela escravidão. Perceba essa diferença do povo sair do Egito fisicamente, no entanto, a mente, os pensamentos ainda estão presos lá no Egito. E isto vai aflorar, aqui. Eu tenho um texto até para apontar para vocês de Deuteronômio, vamos acompanhar aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto,
esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias o seu mandamento ou não. Vamos ler apenas esse versículo de número 2 por hora, para nós destacarmos aqui o que o Senhor Deus está falando para o povo, o propósito de Deus com o povo no deserto. Primeiro, o Senhor guia o povo, humilhando o povo e tentando o povo para saber o que estava no seu coração. Na realidade, Deus ele não precisa nos colocar em situações adversas para ele saber o que está dentro do nosso coração. Nosso Deus ele é onisciente. Porém, a expressão aqui, ela está mais ligada para que o próprio povo soubesse como estava a sua situação diante de Deus. Embora eles estivessem agora livres do Egito, da escravidão, mas Deus vai mostrar, vai fazer aflorar de dentro do seu coração o que na realidade existe ali. E é assim que o povo então vai aprender com Deus, porque cada coisa que é antiga, cada coisa velha, do velho homem, que aflora nas situações em que Deus coloca o povo, o Senhor vem e traz uma instrução, traz uma orientação, e com isso o povo vai sendo liberto, transformado daquela vida velha que tinha para uma vida nova na presença de Deus. Dessa forma, o primeiro teste do povo é a falta d'água, pois eles, caminhando esses 3 dias, não tinham água, e quando encontram água, a água é amarga, ela não tem condição de ser consumida. E daí, então, aflora a primeira murmuração do povo contra Deus, contra Moisés e contra Deus. Nesta ocasião que o povo foi provado, e na nossa lição está escrito, se mostrou impaciente, pois logo adiante estava Elim. Por que impaciente? Ora, nós temos essa situação, depois Deus providencia um meio para o povo beber a água dali. E quando o Senhor resolve aquele problema imediato do povo, na sua ansiedade, naquela sua aflição e murmuração, o povo vai caminhar e um pouquinho mais à frente, o povo vai encontrar água com abundância. O povo vai encontrar um oásis, onde ele vai ficar acampado, 70 palmeiras, 12 fontes de águas, ou seja, água com abundância para o povo nesta ocasião. Nós vamos encontrar aqui o texto que nos apontam isso, né? O verso 25 do capítulo 15, quando o povo clama, o Senhor então vai dar a solução, aquela solução imediata. A água que era amarga, ela vai se tornar doce, ou seja, potável, o povo vai beber. E o Senhor traz a instrução para o povo no verso de número 26, dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor Deus que te sara. E então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então esse destaque aqui é para impaciência. Primeiro, a murmuração. Segundo, a impaciência do povo. Embora eles tivessem visto tamanho milagre, tamanho sinal da parte de Deus, e agora, diante de uma dificuldade, era para buscar Deus, clamar ao Senhor, orar a Deus, buscar a solução em Deus, colocar diante do Senhor, por exemplo, como o Senhor abriu o Mar Vermelho, agora o Senhor tem o mesmo poder para fazer com que essas águas elas sejam potáveis, para que nós possamos consumi-la.
mas não é assim o comportamento. Então, nesse sentido, no capítulo 8 de Deuteronômio, nós já vamos ver aflorar o que é que está dentro do povo. A situação em que o povo, embora na presença de Deus, mas com um coração mau. A murmuração estava presente, a impaciência ainda estava dominando o coração desse povo nessa ocasião. A impaciência, se eles buscassem ao Senhor, logo adiante já teria um oásis para eles estarem acampando e descansando em Deus. Ou seja, podemos perceber que o nosso Deus é um Deus de socorro, é um Deus de ajuda, um Deus presente. Tá? Não temos que ficar impacientes na presença do Senhor, nosso Deus. Então, saindo desse deserto, chegando no deserto, conforme nós lemos aqui, o deserto de Elim, aí então eles receberam uma bênção do Senhor. No capítulo 16, nós já temos um outro elemento. Se no deserto de Elim o problema foi a sede, agora nós entramos no deserto de Sim, o problema é fome. Então perceba que o povo, uma hora tem um problema em que Deus ele vem e resolve, Deus trabalha em prol do povo. Daqui a pouco o povo se depara com uma outra situação e novamente o povo está murmurando contra Deus. O capítulo 16, quando saímos daqui do povo do deserto de Elim e partimos para o deserto de Sim, e o texto vai dizer, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E disseram a eles, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados, ou estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tende tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Olha a murmuração do povo. Na última aula, eu já defini a murmuração, vou fazer de novo. A murmuração, ela é uma reclamação descabida diante de Deus. Descabida porque o Senhor Deus está sempre pronto a nos ajudar, a nos livrar, a prover as nossas necessidades. E nós, muitas das vezes, temos um coração que tende a murmurar contra Deus, a reclamar contra o Senhor, né? E reclamamos, o homem reclama de sede, o homem reclama de fome. E o Senhor Deus, então, ele vai providenciar para o povo, mais uma vez, aquilo que o povo tem de necessidade, aquilo que é a ansiedade do povo. Nós temos que aprender através dessa lição que o nosso Deus, ele é conhecedor das nossas necessidades. O Senhor não sabe que nós precisamos beber, o Senhor não sabe que nós precisamos comer, o Senhor não sabe que nós precisamos nos vestir. Tudo isso o Senhor sabe. E o Senhor tem no seu tempo pré-determinado tudo preparado para nós. Não temos que ficar impacientes, murmurando, né, ansiosos, solícitos. Não, nós temos que procurar confiar inteiramente em Deus. Afinal de contas, deserto não cabe outra coisa. Não adianta ficar murmurando, reclamando, se descabelando com a situação, porque o único que pode solucionar os nossos problemas é o Senhor Deus. É Ele que tem ajuda, é Ele que tem o socorro. Como disse o salmista, é Ele quem é o socorro bem presente na hora da angústia. Então não temos que ficar murmurando, né? E o povo de Israel, escravo no Egito, se lembrando do Egito, das panelas de carne. Será que eles tinham realmente tudo isso? Então nós vamos perceber, meus irmãos, professores da EBD, que nós temos que destacar aqui, por último, nesse primeiro tópico,
é que na hora da aflição, na hora da dor, da angústia, das tristezas, das decepções, a tendência humana não é se voltar para Deus, não é buscar a face de Deus. A tendência humana é se lembrar do passado. Infelizmente, o homem ainda está preso no seu passado. Mas isto precisa sair. O homem precisa ser liberto disso aqui. Precisa haver uma transformação em nossas vidas ao ponto de, quando chegarmos numa situação de adversidade, nós não ficarmos lembrando do passado, como que seu passado ele fosse melhor do que a situação que é hoje na presença de Deus. Isto é totalmente enganoso. Isso aqui é uma mensagem enganosa para o coração do homem, quando o homem diz isso, se lembrando da época que estava lá no Egito, comia carne à vontade, vivia bem. Ora, então na hora da dificuldade com Deus, do que o povo se lembra? Se lembra da época passada, da vida passada, mas se lembra do quê? Das coisas boas. Se é que existiam coisas boas na época. Mas o que vem à lembrança do homem, o que vem à lembrança do povo, é aquilo que pensava ser bom. Mas não pensa que naquela época eram escravos, estavam dominados pelo pecado, não se lembram dos momentos difíceis, de amargura, eles não se lembram. Agora, vai se lembrar daqueles momentos, entre aspas, momentos bons. E com Deus, nesse momento de dificuldade, não se lembra da bondade de Deus, não se lembra do poder de Deus, não se lembra da graça maravilhosa do nosso Deus, do cuidado que o nosso Deus tem a cada dia com cada um de nós. Essas coisas não são lembradas. Então, que a lição desse primeiro tópico possa ficar cravada na nossa mente e que nós venhamos olhar mais para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e no momento da adversidade, porque às vezes nós pensamos, estamos bem com Deus, estou no auge do meu ministério, agora eu estou fazendo a obra do Senhor. Vai vir os testes, virão as provas, as provações, para que nós saibamos o que realmente está dentro do nosso coração. Se no momento da adversidade apertou a situação, nos lembrarmos do passado, então nós precisamos melhorar a nossa vida com Deus. Agora, se for o contrário, buscarmos ao Senhor, esperarmos em Deus, clamarmos ao Senhor nosso Deus, então a nossa vida ela está sendo transformada, ela está sendo mudada. E este aqui é o objetivo, esse é o propósito. Dessa forma, nós vamos entrar no nosso segundo tópico, que é, então, como vencer estas murmurações. A revista traz uma definição também para nós de pessoas murmuradoras. Essas pessoas são arrogantes, elas andam segundo suas próprias vontades e só admiram aqueles que possam lhe dar algo em retorno. Achei muito interessante essa definição aqui, de pessoas que andam têm esse comportamento diante de Deus. Então, a quem eles darão atenção, a quem eles admirarão? Aqueles que podem dar retorno para eles. Mas retorno, que tipo de retorno? Retorno que agrade o seu coração, que sejam retornos imediatos, porque o homem vive do imediatismo hoje, né? Essa é a dura realidade. Queremos tudo para ontem, quando na realidade andar com Deus é necessário ser paciente, ser longânimo, aprender a andar com Deus. Deus tem o seu tempo para tudo. Há as oportunidades de Deus. Então, Deus tem tudo já pré-determinado. Não há que ficar se desesperando e viver como esses murmuradores. O nosso Deus, ele é muito melhor que qualquer outro homem
que possa fazer algo por nós aqui na terra. O nosso Deus é galardoador, como diz o escritor aos Hebreus. Ele é aquele que recompensa a cada um de nós, e muitas das vezes sem merecermos. Se algum homem fizer alguma coisa por outro, é porque esse outro ainda merece. E olhe lá se ainda vai fazer. O nosso Deus, ele vai fazer algo por nós, muitas das vezes sem merecermos. Tá? Então, a murmuração diante do Senhor, ela não cabe. Então, vamos ficar atentos e vigiarmos nessa parte. Então, nós temos que andar na presença de Deus, embora haja as dificuldades do deserto, são próprias do deserto, mas nós temos que saber que há um socorro em Deus, a ajuda no Senhor nosso Deus. Depois de todo esse processo, o povo teve água, o povo teve carne, conforme pediram para Deus, tá bom? Mais à frente vão querer mais água, tem água, o Senhor vai dar água da rocha para o povo beber, tá bom? Tudo isso aí são curtos períodos de tempo em que o povo está vivendo em murmuração contra o Senhor durante essa caminhada do deserto. Não é um tempo longo em que se possa dizer esquecemos daquilo que Deus fez. Não. São períodos bem curtos em que não deveria ser esquecido. Primeiro, por tamanho, a grandeza da operação de Deus. E segundo, pelo tempo que não existe, como eu disse. O homem se esquece muito rapidamente daquilo que Deus faz. Daquilo que é terreno, isso não se esquece. Daquilo que é mal, daquilo que é ruim, é difícil sair do coração do homem. Mas aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus, isso aqui já é um pouquinho mais complicado do homem se adaptar. Isto por quê? Por causa da nossa natureza. Uma natureza caída, uma natureza vendida sob pecado, como diz o apóstolo Paulo. Então nós somos muito familiarizados com aquilo que é terreno. E aí, aquilo que é espiritual, nós temos dificuldade de nos habituar a ela. E uma prova disso é momento de estudo. Quantos têm uma leitura assídua da Bíblia Sagrada? Uma leitura diária. Quem vive uma vida regular de oração na presença de Deus? Mesmo não estando em dificuldade. Agora, estando em dificuldade, aí tem motivação para estar na presença de Deus. Mas quantos hoje levam uma vida de oração? Na congregação, quantos têm paciência para dobrar o joelho e falar com Deus por um período de 40, 45 minutos? Então o homem, ele tem dificuldade com o mundo espiritual. E é neste lugar, nesse ambiente espiritual, é que está a nossa vitória, a nossa prosperidade, a nossa saúde. Conforme nós lemos aqui, o Senhor Deus disse, se o povo guarda os seus mandamentos, as suas leis, observa e os seus preceitos, o Senhor promete não colocar sobre o povo nenhuma das enfermidades que ele havia colocado lá no Egito. Mas é difícil para o homem guardar os mandamentos do Senhor. Mas existe uma solução? Claro que sim. Vamos continuar. O terceiro tópico é a chegada do povo, então, no Sinai. Capítulo de número 19 agora, Deus chega com o povo no Sinai. E aqui, tá? No verso 1 diz que ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. E nesse deserto do Sinai, chegam aos pés do monte Horebe. E ali Deus então vai falar para o povo, vai acampar, e aqui o Senhor vai dar as leis, os mandamentos para o povo. Os 10 mandamentos, que será a nossa próxima lição. Mas aqui, nessa chegada no Sinai e aos pés do monte Horebe, eu quero destacar do capítulo 19, o verso de número 5, que diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu gosto muito desse versículo.
de destacar na sala de aula, quando estou estudando com vocês o livro de Êxodo. Por quê? Porque aqui está a chave da nossa vitória, da nossa prosperidade, da nossa saúde, da nossa perfeita comunhão com Deus. Aqui o Senhor diz: se o povo, primeiro, diligentemente ouvir a sua voz. Então não é ouvir a voz do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, ouvir por ouvir, não. Tem que ser de forma diligente, tem que ouvir a voz do Senhor com atenção, tem que dar crédito àquilo que Deus está falando. Então quando você tiver uma pessoa que esteja falando no nome do Senhor, em nome do Senhor, é uma pessoa de Deus, tem uma mensagem de Deus, dê atenção. Não a pessoa em si, mas dê atenção à mensagem que está sendo transmitida, principalmente se esta mensagem for a pregação desta palavra, a pregação, o ensino. Dê atenção, porque se houver uma diligência da nossa parte em ouvir os mandamentos do Senhor, tem promessa de Deus. O Senhor vai fazer com que nós nos tornemos sua propriedade peculiar dentre todos os povos. E ele conclui: porque toda a terra é minha. Ou seja, não existe nada do diabo sobre a face da terra, tudo é de Deus. É o Senhor que criou todas as coisas. O domínio é de Deus, o poder pertence a Ele. Ele está no controle de tudo. Então aqui o Senhor diz: toda a terra ela é minha, mas no meio dessa terra eu vou separar um povo que vai ser para mim uma propriedade peculiar. Ou seja, esse povo aqui Deus vai ter uma atenção, Deus vai dar uma atenção maior para esse povo. E qual que é a atenção de Deus para com esse povo? Leis, mandamentos para este povo. Esse povo não vai viver como os demais povos vivem. Esse povo vai ter uma vida diferenciada, um modo de viver diferenciado, uma cultura diferenciada, assim como eles têm também, principalmente, um Deus diferenciado. O verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, vai ser o Deus desse povo. Uma coisa extraordinária, maravilhosa. De tudo que o Senhor Deus está fazendo, é a iniciativa. Não parte do homem, não é um homem que escolhe fazer parte desse povo, não é um povo que se forma e diz: nós vamos servir a Deus. Não, a iniciativa é do próprio Deus em formar o povo para si, em dar leis e mandamentos justos para este povo, para esse povo observar. E o povo observando, então o povo prosperaria, cresceria, seria um povo abençoado. Lembremos que esse povo aqui, ele saiu recentemente do Egito e está começando a andar com Deus, conhecer Deus. É a primeira caminhada com o Senhor. E agora, 3 meses passados, eles já estão recebendo as leis e os mandamentos. Já passaram por alguns processos. E o Senhor agora vai completar a obra, vai aperfeiçoar esta obra na vida deste povo. Então o deserto tem esse propósito. E a partir de agora nós vamos estar vendo, estudando as leis e os mandamentos de Deus para este povo a partir da nossa próxima lição. Portanto, vamos concluir da seguinte forma: apesar de tudo, Deus sempre livrava o povo e o seu cuidado excede qualquer expectativa humana. Amemos a Deus pelo que Ele é, sigamos seus mandamentos e conselhos, e assim teremos não apenas bênção aqui, mas contato com o Espírito Santo. Sentiremos a sua presença em todo o tempo e no porvir a vida eterna, onde estaremos para sempre junto dele. A verdadeira adoração prestada ao Senhor nosso Deus não é pelo que ele faz,
não é pelo que Ele dá para cada um de nós, mas sim pelo que o nosso Deus, Ele é, o Senhor Criador dos céus e da terra, digno de receber a verdadeira adoração e louvor. E nós reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza do nosso Deus. Que nós andemos assim na presença do Senhor, observando as suas leis e os seus mandamentos, pois isto é vida para cada um de nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.